Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, bom dia para você que acompanha a programação do Canal Rural. Está começando Ligados Integrados, nosso conteúdo especializado em aves e suínos. No programa de hoje, você vai ver. Número de suínos abatidos no terceiro trimestre de 2021 é recorde na série histórica do IBGE. Em relação aos frangos, também foi o terceiro melhor trimestre desde o início da pesquisa, em 1997. Destaque também para a produção de ovos. Estado de São Paulo adere ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. A garantia da qualidade e da segurança dos alimentos artesanais, inclusive no setor de carnes e derivados, aumenta o leque de oportunidades para pequenos produtores. Informações para você se manter atualizado, está começando Ligados Integrados. No terceiro trimestre de 2021, foram abatidos 13,72 milhões de suínos no Brasil. Um recorde na série histórica iniciada em 1997 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O número é 7,8% maior do que o registrado entre julho e setembro de 2020. O recorde nas exportações de carne suína in natura, com pico em setembro, pode explicar esse aumento tão expressivo no número de abates. A pesquisa do IBGE também mostrou que foram abatidas 1,54 bilhão de cabeças de frango no terceiro trimestre de 2021, alta de 1,2% na comparação com o terceiro trimestre de 2020. Aliás, foi o melhor terceiro trimestre na série histórica e o melhor desempenho já registrado para um mês de setembro. E lembrando que o frango é uma proteína mais acessível e é a carne mais consumida entre os brasileiros. Outro destaque foi a produção de ovos, que pela segunda vez ultrapassou a marca de 1 bilhão de dúzias no trimestre. Foi a segunda maior produção, tanto para um terceiro trimestre quanto para a série histórica da pesquisa. Por ser mais barato que a carne, boa parte da população acaba comprando mais ovos. Em relação aos bovinos, o resultado foi bem diferente. Foi registrado o menor patamar para um terceiro trimestre desde 2004. Foram abatidas 6,94 milhões de cabeças entre julho e setembro de 2021. E como nós acabamos de dizer, o número de suínos abatidos no Brasil bateu recorde no terceiro trimestre de 2021. Outro recorde pode explicar esses números tão expressivos. É que as exportações de carne suína em 2021 já superam o total exportado em 2020. 11,29% é o número do crescimento das exportações de carne suína de janeiro a novembro desse ano. Nesses 11 meses, já superamos a marca histórica que havia sido marcada em 2020 e exportamos 1 milhão e 47 mil toneladas com uma receita cambial de 2,4 bilhões de dólares nesse período. No mês de novembro, tivemos uma queda, quando comparado com o mesmo mês do ano passado, 79 mil toneladas, 9% menor. Mas não ofusca nem invalida esses dados que são muito positivos. A China, com mais de 500 mil de toneladas exportadas. O Chile, Argentina e Uruguai tiveram grandes desempenhos e ajudaram o setor a quebrar o seu recorde histórico nos primeiros 11 meses desse ano. Vamos fechar o ano, com certeza, em números muito positivos, acima de 1 milhão e 100 mil toneladas, e isso vai ser bom para consolidar o Brasil como o quarto maior exportador mundial, crescendo não só nas exportações, mas também sem descuidar o nosso mercado interno, que é o maior cliente do Brasil. E com a produção crescendo, tem mais gente trabalhando no agronegócio. No terceiro trimestre de 2021, foi registrada a marca de 18,9 milhões de pessoas empregadas no setor. Foi o maior número para um terceiro trimestre desde 2015. Esse resultado demonstra uma recuperação dos postos de trabalho prejudicados pela pandemia e seus desdobramentos. As informações fazem parte das pesquisas do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, o CEPEA. E como é que ficam as expectativas para o ano que vem? A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, apresentou o balanço do setor de 2021 e as perspectivas para 2022. Nas projeções, a estimativa é de uma safra de grãos recorde, 14% maior que a safra deste ano. Mas o custo de produção vai seguir alto e pode ser um dos mais altos da história.
Já a exportação de carnes para a China deve seguir crescendo em 2022, com aumento de 5% para a carne suína e de 3% para a carne de frango, como aponta as projeções da CNA. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Antes de receber o convidado de hoje, eu quero lembrar que você pode e deve participar do programa com a gente. Ligados Integrados também é transmitido simultaneamente pelo YouTube. Por lá você consegue deixar as suas perguntas. Vai lá no nosso chat, deixa a sua dúvida, que o nosso entrevistado vai responder ao vivo. Aliás, hoje é uma entrevistada. Agora a gente vai falar sobre qualidade e segurança dos alimentos que a gente consome. O Estado de São Paulo aderiu ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o SISB. Isso abre novos mercados e agrega valor ao produto artesanal de pequenos produtores. Vamos falar mais sobre esse assunto com a Érica Ramos Melo, médica veterinária, coordenadora substituta da Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo. Érica já está por aqui com a gente, vamos recebê-la então. Muito bom dia para você, Érica, seja bem-vinda. Bom dia, Júlia, obrigada pelo convite. É um prazer estar participando do Ligados Integrados. Nós é que agradecemos a sua participação aqui com a gente hoje. Érica, então, como a gente acabou de dizer, São Paulo aderiu ao SISB. Como é que era feita a inspeção dos produtos artesanais antes aqui no estado? Júlia, só fazendo uma correção nessa informação, o que aconteceu agora? O Estado de São Paulo, ele tinha um sistema de inspeção que era regido por um decreto de 1993, na verdade. Então, o que a gente fez agora foi publicar um decreto atualizando todo esse sistema de inspeção e tornando a inspeção de São Paulo de forma que seja possível a gente promover essa adesão ao Ministério da Agricultura. Então, de uma forma pioneira entre os estados no Brasil, o Estado de São Paulo, numa parceria com o Ministério da Agricultura, elaborou o texto de um decreto de uma forma que vai atender o Estado de São Paulo e também vai servir de modelo para vários outros estados que têm alguns problemas de procedimento ou de sistematização da inspeção de forma do SISB. E agora, a partir da publicação desse decreto, é que a gente está entrando com o pedido de adesão no Ministério. Essa adesão ainda não saiu, ela está em vias de sair, a gente acredita que aí dentro de mais ou menos 60 dias. Então essa aderência ainda não foi realizada, ainda vai ser realizada. Isso. A adesão ainda vai ser realizada. A gente já está com a legislação adequada e a formalização da adesão ela vai ser feita em breve pelo Ministério da Agricultura, que ainda precisa fazer algumas avaliações aqui no nosso estado. Outros estados também, como você comentou, Paraná, Rio Grande do Sul. Sim, tem vários estados que já fizeram essa adesão, tá? O estado de São Paulo, especificamente, ainda não tinha feito. Alguns outros estados já fizeram essa adesão, sim. E aí, o que é que muda na prática, então? O que muda? Qual é a importância do SISB? E aqui é importante a gente deixar claro que a gente está falando do SISB-POA, porque dentro do SUASA, o SUASA é uma política pública que ela é semelhante ao SUS, só que ela é dentro da área de sanidade agropecuária, né? Então, o SUASA institui os SISBs, e a gente tem 3 SISBs, na verdade 4 SISBs principais, que é o SISB-POA, que é sobre produtos de origem animal, o SISB-POV, que é sobre produtos de origem vegetal, e o SISB-PEC, que é de insumos pecuários, e o SISB-AGRI, que é de insumos agrícolas. Então, aqui, esse caso de São Paulo, a gente está falando do SISB-POA, que é o SISB para produtos de origem animal, também os derivados, os subprodutos e todo tipo de resíduo que tem algum valor econômico. E o que muda de uma inspeção SISB para a inspeção tradicional anterior, né, que existia anteriormente? Na inspeção tradicional, a gente tinha serviços de inspeções municipais, serviços de inspeção estadual e o serviço de inspeção federal. E cada um só podia comercializar seus produtos dentro da sua área de jurisdição, né, da sua área de competência. Então, por exemplo, um SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, ele só poderia comercializar os produtos dele dentro do território daquele município. Assim como o CIE, né, no caso aqui de São Paulo, que é o CISP, os produtos só poderiam ser comercializados dentro do estado de São Paulo. E o que permitia a comercialização em todo o território federal, em todo o território brasileiro, era o CIF. Com o SISB, a gente tem uma mudança nisso aí. A partir do SISB, alguns serviços de inspeção municipal
que pode ser, assim, não só um município sozinho, mas também, às vezes, um consórcio de municípios, eles passam a poder comercializar aquele produto dentro de todo o território brasileiro. Assim como, no caso, o CISP. Aderindo ao CISB, a gente pode mandar os produtos que são inspecionados para todo o território. Essa é a grande mudança. Então, como você disse, para os pequenos estabelecimentos e até mesmo para os grandes, isso é uma grande abertura de mercado, né? Porque a gente deixa de ser só os produtos CISP, né, que eu estou falando mais especificamente. A gente deixa de comercializar só aqui dentro do estado de São Paulo e passa a poder comercializar em todo o território. Essa é a grande mudança. Sim, uma grande oportunidade mesmo para os produtores de produtos artesanais, né? E aí, quando a gente olha para o nosso setor aqui representado, de aves e suínos, a gente está falando, por exemplo, de uma linguiça artesanal, de um embutido artesanal, seria isso, né? Sim, a gente tem, e aí também é outra questão que é bom deixar claro, né? A gente tem o CISB, a inspeção industrial e a questão dos produtos artesanais. O Estado de São Paulo também aprovou uma lei, né, modernizando a lei dos artesanais, que a anterior que a gente tinha era bem no início dos anos 2000. Então, a gente atualizou nesse mês agora mesmo, né, bem recente, e já adequando a uma questão de tamanhos de estabelecimento, de regras de produção. Então, o Estado de São Paulo, estando aderido ao CISB, a gente também, mesmo com essa legislação nova, ela também vai poder pegar uma carona nessa parte da inspeção do comércio nacional. E aí, sim, todo tipo de produto artesanal, desde que o estabelecimento que esteja produzindo aquilo, ele peça o seu ingresso no CISB, ele vai poder comercializar no país inteiro. E tem muita diferença quando a gente fala da fiscalização de um produto artesanal, de um produto da agroindústria, porque essa semana mesmo a gente trouxe aqui no programa um tema, a gente falou sobre a apreensão de produtos clandestinos. Tem muita diferença nessas fiscalizações? Claro, tem um volume de produtos muito maior. É muito diferente na prática essa fiscalização? A fiscalização em si, não. A fiscalização, a gente prima, né, pelo cumprimento do que está previsto na legislação. O que a gente procura garantir é a segurança, é a identidade, né? Então, a gente vê aspectos higiênicos, sanitários, aspectos de classificação do produto, né, a qualidade tecnológica daquele produto. E aí, independente de ser industrial ou ser artesanal, a fiscalização é da mesma forma. Claro que numa produção industrial, a gente tem uma escala muito maior, né? Geralmente, os produtores artesanais, e aí acaba que quando a gente tem apreensões, né? Que eu acredito que você esteja falando sobre uma apreensão que o colega Ricardo Dalcoleto falou essa semana, a gente tem uma escala maior quando os estabelecimentos são maiores. A gente também se depara muito na nossa rotina com estabelecimentos pequenos que, às vezes, por desconhecimento, né, é difícil a gente classificar que há uma má-fé, mas, geralmente, por desconhecimento da legislação, eles deixam de se registrar e aí acaba que aqueles produtos que a gente não tem uma qualidade comprovada, uma qualidade garantida, uma inspeção de qualidade feita por um médico veterinário, eles podem trazer riscos à saúde pública, né? Tem diversos tipos de doenças, de infecções, de toxinfecções, de intoxicações que podem ser causadas pela ingestão de alimentos que não têm essa segurança comprovada. Pois é, e aí até uma questão que a gente comentou com o seu colega, inclusive, porque da importância dessa inspeção e desses registros, porque tem muita gente que faz um trabalho sério, e é muito importante fazer esse trabalho sério para garantir a segurança dos alimentos que a gente consome, como nós acabamos de dizer. Quando a gente vê uma apreensão de produtos clandestinos, pode ser que haja um questionamento da qualidade e da segurança dos produtos, o que não é uma verdade, né? A maioria das pessoas estão fazendo um trabalho sério. Então, eu gostaria que você deixasse um alerta para esses pequenos produtores, até para os grandes produtores também, de que a inspeção, apesar de ser um pouco mais burocrática, é ela que vai garantir o sucesso da produção como um todo, é ela que vai garantir a confiança do consumidor ao comprar um produto, e não fazer isso só vai prejudicar a própria comercialização dos produtos deles no final do dia, não é mesmo? Sem dúvida, Júlia.
a gente tem, o que é muito importante, que as pessoas que estão produzindo os alimentos tenham em mente, é que a fiscalização, como você disse, apesar de a gente ter uma certa burocracia embutida nela, ela é feita em prol da saúde pública, né? Nós como fiscais, nós não gostamos de autuar, nós não gostamos de aplicar multa, o que a gente quer é apenas que a população tenha garantido o fornecimento de um alimento saudável. Então, a gente tem as qualidades, e aí é muito importante a atuação do médico veterinário, que é um profissional qualificado, que conhece muito sobre as doenças transmitidas por alimentos, que hoje em dia elas estão com uma importância muito grande no mundo. A gente sabe assim, que um número imenso de pessoas a cada ano adoecem e até podem vir a falecer por causa de doenças transmitidas por alimentos. A gente vê a todo tempo aquela notícia que a gente tem um histórico mesmo, uma lembrança familiar, né? Alguém foi numa festa, ingeriu uma maionese e passou mal. Tudo isso, essa questão da maionese, da presença de bactérias nos ovos, questão de conservação, tudo isso esses riscos podem ser bastante minimizados quando a gente tem na produção daquele ovo um médico veterinário atuando para garantir que aquele ovo é um alimento saudável e que não vai gerar nenhum prejuízo à saúde de quem o consome. Então, por favor, aqueles que estão produzindo ou pensam em produzir um alimento, que ainda não tenham se registrado num serviço de inspeção, pode ser o municipal, pode ser o estadual, ou então se você tem intenção de até exportar o seu produto, aí precisa ser no serviço de inspeção federal, é excluído do CISB, que vocês procurem esses órgãos, né, procurem a área de defesa sanitária dentro do seu estado e legalizem a sua produção. Só quem tem a ganhar com isso são vocês e são os consumidores de vocês que vão comprar mais sabendo que têm acesso ali a um produto seguro. É isso, a importância de cada um dos profissionais na cadeia de produção, inclusive aqueles que fazem a inspeção dos produtos, né? Érica, muito obrigada pela sua participação. Te espero aqui numa próxima oportunidade. Um abraço para você. Obrigada, Júlia. E depois do intervalo, tem as curiosidades do setor no quadro Criar é Ciência. Voltamos já. Bom dia, eu sou o Eros da Fazenda Ouro Branco, integrado do frango de corte da Seara de Passos, Minas Gerais. Queria mandar um abraço para toda a minha família de Paulínia e dizer que o agro não para. Ligados e Integrados volta já. Estamos de volta e vamos às curiosidades do setor no quadro Criar é Ciência. Hoje tem uma curiosidade relacionada às galinhas poedeiras. Vamos ver. A combinação certeira para aumentar a produção de ovos no inverno pode estar associada à alimentação balanceada, boas práticas de manejo e um suéter de crochê. Isso mesmo, um suéter de crochê. Pode parecer estranho, mas em Milton, em Massachusetts, um grupo de aposentados decidiu tricotar roupas quentinhas para galinhas poedeiras depois de descobrir, através dos fazendeiros da região, que em épocas mais frias, algumas aves, especialmente as que vieram de países tropicais, sofriam com as baixas temperaturas e produziam menos ovos durante a estação. E não é que surtiu efeito mesmo? Uma fazendeira declarou que a produção aumentou depois que as suas galinhas passaram a usar os suéteres. Será que essa moda pega aqui nas granjas do Brasil? E vamos saber como é que fica o tempo aí na sua região. A Kelly Ávila já está por aqui para atualizar a gente. Bom dia para você, Kelly. Olá, bom dia, adorei. As galinhas ali todas de roupinha, hein? Que protegidas graça. contra o frio. Que amor. E olha só, o pessoal quer saber se vai ter frio. Olha, as temperaturas começam a subir um pouquinho mais aí essa semana. A gente teve um pouquinho de frio na região sul e sudeste, teve até, inclusive, geada em Santa Catarina. Olha só, geada em plena primavera. Mas agora as temperaturas começam a subir. A gente vai dar uma olhadinha no mapa para ver em relação à chuva. A gente avança, continua tendo bastante chuva na região norte do país.
E aí a gente vai ver que, olha aqui, o tempo vai ficar mais firme em todo o sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e aqui mais em Minas Gerais, aqui parte de Goiás, podem ter pancadas de chuva. O sol vai aparecer apenas pancadas de chuva. A chuva mais concentrada ainda na região norte, na região central, mas olha só, bastante chuva aqui ao norte de Minas Gerais e também no sul da Bahia. Alguns municípios da Bahia já tiveram mais de 300 milímetros de chuva em um único dia, então bastante chuva. Para a gente avançar, como é que vai ficar o próximo período de 5 dias? Olha aqui na região norte, pegando a área central, Mato Grosso até 70 milímetros de chuva, na região sul redução nos volumes e Minas Gerais e Rio de Janeiro com possibilidade de chuva, inclusive com alguns transtornos aí por conta desse excesso de chuva. Aí só para a gente dar uma olhadinha aqui para encerrar, anomalia de chuva em dezembro, aonde vai ficar abaixo da média. Lembra que a gente tinha mostrado a região sul? Está avançando pelo sudeste e Mato Grosso do Sul também com chuva abaixo da média. Nas demais áreas em azul, chuva dentro da média ou até acima da média e em branquinho aqui que a gente tem chuva dentro da média, mas no geral é mais a região sul avançando um pouquinho pelo sudeste que a gente vai ter menos chuva nesse período. Tá certo então, te espero amanhã. Obrigada, Kelly. A gente se vê. Tchau, gente. Até. Mandem perguntas. Isso, mandem perguntas que a Kelly responde. Tchau, tchau. Obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã às 11h30 da manhã aqui no Ligados Integrados. Até lá então. Tchau, tchau. Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara.